A Prefeitura de Sorocaba e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, anunciaram uma nova concepção do sistema de abastecimento de água na cidade de Sorocaba, com mais autonomia e confiabilidade. O projeto abrange, entre outras obras, a construção de mais uma estação de tratamento de água e esgoto na zona leste do município. O novo sistema, segundo a Prefeitura e o SAI, trará em curto e médio prazo a diminuição gradativa da dependência de captação de água da represa de Itupararanga via Eta Cerrado, dos atuais 80% para até 20% em 10 anos. A previsão é que o novo modelo comece a funcionar em 2024, captando água diretamente do Rio Sorocaba. Para que a gente possa compreender mais sobre este assunto, vamos conversar com o especialista, professor André Cordeiro, vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Professor, obrigado por atender o nosso jornalismo mais uma vez. E como vê essa iniciativa da Prefeitura e do SAI Sorocaba, professor? Eu que agradeço, Oliveira, a disponibilidade para nos ouvir aqui no seu programa. Eu tive conhecimento mais via mídia, né, sobre a imprensa, sobre esse novo plano diretor de água e esgoto do SAI de Sorocaba, e acho que eles estão indo num caminho para reduzir, basicamente, a dependência do reservatório de Itupararanga. É bom deixar claro que o reservatório de Itupararanga também é o Rio Sorocaba, né, porque ele é uma represa do Rio Sorocaba. Então, na verdade, Sorocaba sempre teve dependência da água do Rio Sorocaba. Só que ele captava, ou ele capta hoje em dia, na saída do reservatório, que é no município de Votorantim. Então, na verdade, o que Sorocaba está planejando é reduzir a captação via reservatório de Itupararanga, que é no município de Votorantim, e aumentar a captação dentro do território de Sorocaba, que aumenta realmente a confiabilidade e a capacidade de gestão do SAI de Sorocaba. Ele reduz um pouquinho a dificuldade que a gente tem hoje, nem em Sorocaba, de maior parte da água ser tratada no Cerrado e depois ter que ser distribuída pelo resto da cidade, que cresceu numa outra direção, né? Cresceu lá para a Zona Norte. Professor, então o entendimento é esse. Hoje nós temos 4 adutoras, se não me falha a memória, e conforme nós acompanhamos o próprio SAI, eles pretendem chegar a 80%, ou seja, desativando, chegando ao ponto de desativar 2 ou 3 adutoras que saem direto da represa de Itupararanga, indo até a estação do Cerrado e fazendo com que nós tenhamos uma adutora natural, vamos assim dizer, que é o próprio leito do Rio Sorocaba. O senhor vê, então, essa iniciativa de uma maneira até salutar, ou seja, positiva, pelo que foi o meu entendimento, porque até reduz o índice aí, os riscos de acidente, de uma falta maior de água na cidade de Sorocaba. Entretanto, a minha pergunta é a seguinte: com isso, quais são os impactos? Já é possível a gente analisar os impactos ambientais que essa mudança pode trazer, principalmente em questão de aumento de volume de água no leito natural do Rio Sorocaba, já que com as chuvas normais que temos, em questão de uma hora há um transbordamento do rio e enchente em alguns pontos. Haverá necessidade de baixar a calha do rio, de fazer outros tipos de atividade na sua visão, e que não envolve aí apenas um município, aí nós teríamos Sorocaba e Votorantim? Olha, Oliveira, o volume de água que vai deixar de ser captado de Itupararanga, ela é muito pequena em relação à vazão do rio, né? Sorocaba hoje capta quase 2 metros cúbicos por segundo. A vazão do rio hoje está em torno de 2,5, porque a gente está aplicando a vazão mínima. Mas ela chega a 6, 7 metros cúbicos por segundo sem nenhum problema. O problema de enchente que a gente encontra em Sorocaba não tem a ver com o reservatório de Itupararanga nem com essa água que desce a calha do rio. Tem a ver muito mais com a impermeabilização do solo dentro da cidade
e o crescimento dos bairros sem levar em consideração a drenagem urbana. Okay. Então, a gente tem muito mais problema dentro do território de Sorocaba do que com a água que desce pelo rio Sorocaba. Lógico que a barragem vai ter que, talvez, modificar um pouquinho a sua forma de gestão, né, de operação, para reduzir a vazão nos períodos de cheia, mas isso é facilmente realizado pela CBA, né, que é a operadora da barragem, e não vai trazer problema de enchente ou nada parecido. Volto a dizer, os problemas de enchente de Sorocaba não tem a ver com o reservatório de Tupararanga, tem a ver com a impermeabilização do solo e dos rios que passam por dentro da cidade, que muitos estão depredados com suas margens, tem muita impermeabilização de solo, e isso faz o aumento do volume de água no período de chuva. Professor, toda mudança estabelecida, se tivesse concluído todo esse projeto hoje, nós temos uma outra questão, e aí eu pergunto para ti. Não está afastado, inclusive, a questão de racionamento no município, porque o problema continua lá em Tupararanga, ou estou equivocado? Não, é isso mesmo, Oliveira. Nós estamos, eu, além de vice-presidente do comitê, eu coordeno um GT Crise, que é um GT Crise hídrica que está funcionando desde o meio do ano passado. Nós fazemos reuniões a cada 15 dias, já estamos na 43ª reunião já. Então a gente tem acompanhado o volume de água no reservatório de Tupararanga e a quantidade de chuva nesses últimos meses foi muito abaixo da média. Agora, esse mês, excepcionalmente, parece que a situação já está um pouco melhor, mas as previsões de chuva para esse período de verão que a gente está entrando, né, primavera-verão, ainda são bem abaixo da média. Então, a gente não está descartada a necessidade de você fazer racionamentos ainda esse ano provavelmente não, mas no começo do ano que vem, talvez. Correto. Então, a gente está acompanhando esse processo lentamente, que isso não tem a ver nem com a gestão da barragem, nem com o volume captado do Tupararanga. Tem a ver mais com as mudanças climáticas e a redução do volume de chuva, né? Todo o estado de São Paulo está passando por uma seca já meio drástica desde o começo do ano passado, na verdade. Sim. Aí a minha pergunta, foi bom, o senhor já apontou uma questão agora mais próxima, a curto prazo, né? Porque o ano passado nós estávamos preocupados nessa época do ano, tanto é que foi implantado em Sorocaba o racionamento, e vocês já alertavam meses antes sobre essa possibilidade, mas eu ainda vou um pouquinho mais além a longo prazo, ou seja, conclui-se toda essa obra, fazendo todo esse procedimento, eliminando os riscos de acidente contra uma adutora que poderia aí provocar a falta de água na cidade, mas por outro lado nós temos que trabalhar a recuperação a longo prazo da represa de Tupararanga. Se eu estou equivocado, porque eu ouvi há 12 meses atrás de você especialista, é que nós tínhamos um problema ali sério, inclusive a necessidade de reflorestamento e outras ações desenvolvidas para que a gente possa conservar aquela água. É isso mesmo, Oliveira, porque assim, essas obras que o SAI está propondo, elas melhoram a distribuição de água, provavelmente reduzem as perdas de água no processo de captação e distribuição, mas não aumentam o volume, né? Para aumentar o volume de água disponível, a gente precisa conservar a bacia do Itupararanga, não só a bacia do Itupararanga, mas a bacia do Sorocaba como um todo. Nós temos várias nascentes dentro da cidade que precisam ser protegidas e melhoradas para que você possa ter água disponível na calha do rio Sorocaba. Hoje nós passamos por dois processos. Essa questão da falta de chuva, que é um processo climático maior que a gente não tem muito controle. Mas a gente tem controle de quanta água fica na bacia. Então a gente precisa aumentar a captação de água na bacia através de áreas reflorestadas, reservatórios.
porque isso a gente consegue manter a água aqui. Quando você impermeabiliza o solo ou você diminui as áreas de vegetação, a chuva, mesmo quando ela cai, ela vai embora, né? Ela vai para a cabeça do rio e vai embora. Sim. Então a gente precisa criar mecanismo de manter a água dentro da bacia. E eu acho que esse que é o principal desafio, não só de Sorocaba, mas de todos os municípios da região de Sorocaba e do Médio Tietê. Professor, sabe aquelas palavras cruzadas, né? Aqueles livrinhos que a gente tinha assim para responder rapidinho? Então vou te perguntar aqui rapidinho aqui pra gente, para você me responder. Risco a curto, ou seja, nesse verão, o senhor descarta racionamento em Sorocaba? Olha, não dá para descartar ainda, mas está uma situação muito melhor do que estava no ano passado. O projeto anunciado pelo SAI de menor dependência de Itupararanga, positivo ou negativo? É positivo porque reduz a possibilidade de perdas na distribuição e sempre o problema da adutora que vem de muito longe e que já aconteceu interrompido e causa problema de desabastecimento. O que a prefeitura, o SAI, deve fazer ainda para melhorar o nosso sistema de abastecimento de água em Sorocaba? Então, o SAI está pensando na quantidade, mas a gente precisa também dar muita ênfase na qualidade, né? Porque o reservatório de Itupararanga ainda tem uma qualidade de água muito superior à qualidade da água da calha do Sorocaba, né? Então, Votorantim, por exemplo, é um indicador importante nesse processo, porque o esgoto não tratado em Votorantim vai afetar a captação em Sorocaba. Então, tem que andar em conjunto esses trabalhos, junto com a água de Votorantim, para que Votorantim trate cada vez mais esgoto e reduza o impacto na qualidade do rio para Sorocaba. Professor André Cordeiro, especialista, vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Sorocaba e Médio Tietê. Obrigado, professor, sempre atendendo a gente, sempre prestando serviço, sempre muito solícito com toda a imprensa e com, nesse caso específico, sempre com o portal RMS News. Muito obrigado, professor, até a próxima. Eu que agradeço, Ribeiro. Obrigado. Nós agradecemos, professor André Cordeiro, conversando com a gente aqui sobre esse anúncio da Prefeitura e SAI Sorocaba, sobre o novo sistema de abastecimento de água em Sorocaba com mais autonomia e confiabilidade. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.